graça, paz e alegria. Eu sou o pastor Ricardo e estou aqui para mais uma mensagem do site www.compartilhandonaweb.com.br. Essa sequência de mensagens também faz parte da nossa conversa a respeito do tema Somos Diferentes. Dessa vez nós vamos conversar um pouco a respeito da situação envolvendo Davi e Betsabá, depende da tradução que é utilizada para definir como chamá-la. Eu vou ficar com Betsabá. As pessoas muitas vezes reclamam quando os problemas, as dificuldades, as situações complicadas se apresentam na vida. Claro, ninguém gosta de passar por nenhum problema. E as pessoas normalmente reclamam disso, querem a solução, querem tempos de paz, tempos de calma. Vamos conversar então a respeito de Davi e Betsabá, e você pode encontrar a história deles no segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12. O final do capítulo 12 já trata da sequência, do depois, mas é interessante ler o texto como um todo. Então, segundo Samuel, capítulos 11 e 12 é a recomendação de leitura. Eu vou aqui fazer apenas um resumo dessa situação toda. Nós vamos imaginar a situação que Davi estava passando naquele momento. Ele era rei, ele liderava o seu exército, ia para a batalha, voltava da batalha como vitorioso, era aclamado e estava sempre à frente quando as batalhas se apresentavam. Passou por várias dificuldades, passou por várias situações, com risco até mesmo de morrer, perseguido, fugiu, lutou e sempre teve vitória em o nome do Senhor. Então, Davi estava experimentado a passar por dificuldades, por problemas, por situações complicadas. Mas chegou um tempo em que, depois de muitas batalhas, houve certa calma. E Davi pôde se ocupar mais das coisas do reino. As batalhas seguiam, mas ele tinha outras pessoas que também lutaram com ele e que estavam prontas para liderar o exército. Ele não precisava mais ir pessoalmente nas batalhas. Ele podia cuidar das coisas do reino e outros iam para as batalhas. Então ele ficou. Ele não foi para uma batalha específica e ficou cuidando das coisas do reino. Ao ficar, ele teve mais tempo, teve uma certa calmaria mesmo durante o tempo da batalha e podia então cuidar de muitas outras coisas, muitos outros afazeres. E no meio dessas outras coisas, ele parou um tempo para apreciar, para olhar para uma mulher, desejar essa mulher e até mesmo ter um caso com ela, Betsabá. E desse caso houve uma gravidez. Betsabá engravidou. Davi seria o pai. E ele estava preocupado com toda aquela situação porque essa situação envolvia um adultério. Como é que Davi tentou resolver essa situação? Confessar o pecado, colocar tudo em ordem? Não. Ele mandou chamar Urias. A esperança era esconder o que ele fez. Chamando Urias, a esperança era que Urias fosse para casa e, estando com a esposa, possivelmente depois pensasse que o filho era dele. A situação estaria resolvida. Ele não precisava fazer nada, não precisava dizer nada. Era só deixar a situação se desenrolar. Mas Urias, mesmo depois de beber, não foi para casa. Ficou como se estivesse na batalha, mesmo não estando na batalha. Não achou justo que os homens estivessem enfrentando situações de maior dificuldade e ele pudesse ter algum tipo de conforto, mesmo não estando naquele momento na batalha. Preferiu ficar como se estivesse ainda na batalha, mesmo tendo voltado naquele momento. Davi, então, tem que tentar resolver o problema de uma outra forma. Manda Urias embora e manda também a recomendação de que Urias seja colocado onde a batalha seja mais complicada e assim talvez Urias morreria, o que de fato aconteceu. Então Davi casou-se com Betsabá e iria então criar o filho que ele teria com ela. De fato ele se casou, mas criar o filho é outra história que nós conversamos depois a respeito disso. Para esconder o erro, o adultério, Davi tentou usar a artimanha de que Urias pudesse pensar que era o pai daquela criança. Não deu certo.
Para resolver o erro, Davi então comete um novo erro, consente na morte de Urias, encaminha Urias para a morte diante de suas próprias orientações. De qualquer forma, diante do erro ocorrido, só a confissão poderia quebrar esse ciclo. Quando nós tentamos resolver, tentamos esconder, tentamos dar um jeitinho diante de um erro, o risco que nós corremos é que nós nos envolvamos em novos erros e essa lista comece a crescer na tentativa de esconder, resolver, e não vai resolver nada. Vai só aumentando o problema. Ele fica lá. Ainda que nós não tenhamos que fazer mais nada, o erro está lá, só esperando a hora dele. Só a confissão nos livra desse ciclo. E como nós somos diferentes, nós devemos, primeiro, claro, fugir do erro, não errar. Mas, diante da realidade do erro, quando ele acontecer, nós precisamos buscar o acerto dessa situação o mais rapidamente possível, com a verdade e com a confissão. Não apenas de aparência, resolvi o problema, esse problema se resolveu sozinho. Enquanto você não confessar, enquanto nós não apresentamos diante de Deus a nossa confissão, o nosso arrependimento, o problema está lá, só esperando a hora de nos trazer algum problema. No fim, enquanto Davi tinha dificuldades, enquanto ele enfrentava as batalhas, enquanto ele tinha problemas a enfrentar, ele não viu uma situação dessas de fato acontecer com ele. Quando ele teve calmaria, quando ele teve tempo para ficar e não ir para a batalha, o problema que não existia, a batalha, na verdade, permitiu que Davi tivesse tempo para outras coisas. Nós retomaremos esse assunto, permitindo o Senhor. Que Deus nos abençoe. Forte abraço, até mais.